Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos para a nossa Eucaristia nesse terceiro domingo da Quaresma e da campanha da fraternidade. Celebramos a intenção de todos os dizimistas e pelo Dia Internacional da Mulher. Também celebramos nas seguintes intenções: falecidos: Cláudio Saad Piquenique, Adélia Lopes Gomes, Maria Rosa Lopes, Maúde Zaro, 5 anos, Laura Pelar Cesário, Maria Armin Lopes Domingo, Toshiko Arataki, Júlio Arataki, Celina Etomeu Coelho, Maria José Etosa. E pela saúde de Regina Coelho Assad Souza, Maria Aparecida Lense, Ronildo Teixeira, Padre Mário, Osília Rapaz Oliveira, Benedito Gonçalves, Aldacir Ferreira Lima e Viviane Sanches. Nesse dia sagrado, o Senhor se aproxima e nos chama à fonte da vida. Como a mulher samaritana, sentemos à beira do poço para ouvir sua voz e saciar nossa sede na água que não se esgota. Deixemos que sua palavra purifique o nosso coração e renove em nós a graça batismal. Unidos à Igreja no Brasil, que nossa fé floresça em gestos concretos de solidariedade para que com aqueles que não têm moradia ou vivem em condições indignas. Estamos vivenciando a campanha da Fraternidade 2026, cujo tema é Fraternidade e Moradia, e o lema: Ele veio morar entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Rezemos de maneira especial por todos os dizimistas para que perseverem nos gestos de amor e partilha em favor da evangelização na nossa comunidade. Com alegria, iniciamos a nossa celebração, acolhendo a nossa procissão de entrada com o canto 94 do nosso livro. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, aguardemos juntos a Deus, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor, dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, aguardemos juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como salmista nós dizemos: tenho os olhos sempre fitos no Senhor, pois Ele mira os meus pés nas armadilhas. Não dai-nos para mim de piedade, porque sou pobre, estou sozinho e infeliz. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximarmos sempre à mesa do Senhor. Cuidado, peçamos perdão pelos nossos pecados. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo,
participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, autor de toda a misericórdia e bondade, que indicaste o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco viveremos na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Aproximemos da fonte de água viva, que é Jesus, e escutemos atentos a sua palavra. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: por que me fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que farei por este povo? Por pouco me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns anciões de Israel. Toma a tua vara com que feristes o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa das disputas dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje não deixeis o vosso coração, mas unei a vós a vossa
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, num tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Na verdade, sois, Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o nome de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber? Tu mesmo lhe pedirias e ele daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que ele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Disse Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-lhe, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram vêm adorar no Espírito e verdade. A mulher disse a Jesus:
sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu, que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vim ver um homem que me disse tudo o que fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntaram entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim o que semeia celebra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não, porque não plantastes, não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que ele permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras? Pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu desliguei. Os irmãos, nossa caminhada. Não, mas eu desliguei o botão de todos. Está tudo desligado. Última etapa da Quaresma, preparação da Semana Santa. E uma vez mais, estamos diante da palavra de Deus. E nós, no tempo da Quaresma, nós estamos sempre lendo o livro do Êxodo, né? Que é esse livro que narra a experiência do povo de Deus, que havia sido escravizado, estava escravizado no Egito, então Deus envia Moisés para libertá-lo. E o texto de hoje narra justamente esse caminhar, né, ao longo do deserto. E é lógico que depois vem justamente o peso do dia a dia, as limitações, a comida, a falta de água, enfim, né? E o povo, na sua pequenez, é capaz de compreender que havia um Deus que os acompanhava, né? E, portanto, começa a murmurar, a se queixar, né? Outros momentos tem saudade das cebolas, dos vegetais do Egito. Esse é o procedimento do ser humano, do povo de Israel. Às vezes, então, como Deus, que é Pai, né? Deus é Pai, ele não responde a esse povo na mesma altura do povo americano. Ele vem com uma resposta, portanto, faz Moisés colocar a rocha e faz verter a água, né? Para saciar a sede e o povo pudesse continuar, né, a sua caminhada. Esse é Deus, né? E Deus não fica medindo a nossa preferência, mas fica sempre dando a grandiosidade da sua vocação e do amor infinito que ele tem por esse povo que ele escolheu. Esse é o amor verdadeiro de Deus que o Pai. Deus que o Pai. Embora os filhos se queixam, se lamentam, Deus continua a sua caminhada, respondendo por gestos de generosidade para todo esse povo. E por isso, então, até mesmo a carta de Paulo aos Romanos diz: a esperança não decepciona, portanto, quem espera, quem confia, quem caminha, um dia terá também a sua resposta. E por isso, então, diz o apóstolo Paulo também,
a prova de quanto Deus nos amou, que Ele nos fez o que Deus nos ama, é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, ou seja, Deus que toma a iniciativa, que vem ao nosso encontro e nos salva e nos libera. Significativo também o texto do Evangelho de hoje. E o texto do Evangelho de hoje começa dizendo assim: Jesus chegou a uma cidade da Samaria, portanto já não mais Israel, um território, portanto, assim chamado pagão, fora de Israel, perto do terreno que Jacó havia dado. Aí estava o poço de Jacó, portanto, o poço. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, cansado e com sede. Olha só, o Jesus tremendamente humano, sentiu fome e sentiu sede também. Sentiu sede. Então, temos esse episódio aí, enquanto ele estava aí junto ao poço, aparece então a samaritana, e aí esse diálogo, e Jesus se pede e dá a samaritana que tenta se esquivar, você é estrangeiro, enfim, a samaritana não queria conversa com Jesus, mas Jesus foi, aos poucos, foi fechando o centro, e foi entrando na vida dela, e foi tirando lá tudo aquilo que, a verdade, às vezes por vezes, vai buscar teu marido, verdade, como assim? É essa, eu não tenho marido, já tenho, eu não sei aqueles 5 maridos aquele que você tem, não é o teu? Etimologicamente, portanto, o texto diz assim, mas não é uma coisa significada pelo outro. Mas, no caso, depois o que acontece, né? Essa conversa vai em frente, e Jesus, que tem sede, acaba dizendo a essa samaritana que ela pode se tornar também uma fonte de água. Então, o que significa tudo isso? Olha só. Primeiro, então, vamos assim um pouco ver aquilo que é o contexto mesmo. Né? O que é o poço? Especialmente nos lugares onde a luta seca, onde florestas, cisternas, era onde o povo se encontrava, fazia no passado, nos primeiros anos estava lá, nos anos 92, 93, tinha uma cisterna que era para todo o povo, cisterna, da água da chuva. Então, já na madrugada faziam aquela vida de natas, que cada um quando a hora de abrir a torneira, enchia a nata, colocava na cabeça, e aí ele colocava no pé, também, porque você fosse emprestado, eu tenho som, não sei mais o que, aquela confusão que é normal, então assim, esse acaba sendo o quê? O encontro das pessoas, o poço ou lugar do encontro, onde as pessoas se encontram. Para quê? Para saciar justamente a sua sede, sua sede. E diz assim, esse encontro de Jesus com essa samaritana se dá na mesma hora, na mesma hora que era o meio-dia. Se nós vamos olhar na narração da paixão de Jesus, foi ao meio-dia que Jesus, da cruz, disse: tenho sede. E Jesus agora aí também vai dizer: dá-me essa água. Tenho sede, dá-me essa água. Então, e essa mulher não tem nome, é uma samaritana. Simboliza toda a humanidade que procura algo, uma água que a sacia em plenitude. Queridos irmãos, podemos então, até mesmo o contexto onde isso aconteceu. Historicamente e também culturalmente, era inconcebível de uma pessoa que o homem se encontrasse publicamente com uma mulher. Não é verdade? E olha, o mestre da teologia era inconcebível, não podia. Então, a primeira coisa, Jesus também rompe os esquemas antigos. Não, fica aí. E ele diz:
Jesus, né, ele tem sempre na vontade. Então ele não foi assim sentando, né, fechando o cerco da mulher, né, e ele acaba dizendo assim, ela também acaba sendo bem uma fonte de vida, uma fonte de vida. Quem está com Deus, caminha com Deus, se torna mesmo também uma fonte de água. Não é essa a experiência que nós temos dos santos, os seus ensinamentos e o seu exemplo perduram para sempre na igreja. Porque eles beberam esta fonte, se saciaram, se tornaram também uma fonte de vida, plenitude de vida. Verdade, né? E depois tem outros aspectos que nós podemos dizer, né, desse evangelho. Mas eu queria tocar nesse ponto mais importante. Então, veja, se era inconcebível que isso acontecesse, Jesus se encontrasse com uma mulher, então Jesus rompe esse esquema tradicional. A mulher também não podia estar aí nesse ponto. Não, deveria estar aí. Ela também. Então, e a mulher ela tinha todas as motivações para fugir. Não posso, não devo, não quero. Então, ela não fugiu. Ela teve a coragem de permanecer aí. Né? Permanecer aí. E por isso Jesus foi transformando ela. Esse é o processo de conversão. Se ela tivesse fugido, nada teria acontecido. Olhemos um pouquinho se a quaresma também não é isso, né? Esse chamado que Deus fez desde o dia da quarta-feira de cinza, quando ele estava no pé da joelho, voltar em mim com todo o vosso coração, até jejum dado nas orações. Então, o que acontece? Nós temos que viver essa experiência mesmo de estar sacramentando. Então, nós podemos até ter mil desculpas, aí não sou isso, não tenho tempo, não sei mais o quê, confissão da comida, oração, verdade. E nós temos a oportunidade de renovar-nos completamente. Então, eu creio que esse exemplo da Samaritana nos desafia também. Não encontremos outras desculpas, não. Ela encontrava todas as justificativas para dizer, não, pelo amor de Deus, isso não é na minha vida, você vai ver, isso é comigo, tá? Ela não fugiu, se comportou. E se tornou, portanto, até depois, missionária. Foi anunciar aos outros que tinha encontrado com Jesus. E olha só o que aconteceu. Os outros também foram lá e eles disseram, agora nós acreditamos não porque você nos falou, mas porque nós estamos aguardando o tempo. Olha só que beleza, né? A vida missionária também, né? Aquela que leva as pessoas a se encontrar com Jesus, se encontrar com a salvação. Então, para que isso aconteça, precisamos fazer a nossa experiência de encontro com o Senhor. Eis o tempo da quaresma. É justamente isso. Então, temos a coragem. Não encontremos desculpas, porque Deus também ele vai nos empurrando, verdade. Chega um momento e diz, irmão, não tem outro jeito, né? Eu não tenho mais como justificar a minha omissão, o meu passivismo, a minha indiferença, não sei mais o que, eu deixo para lá, eu não sou disso. Não temos mais argumentos a não ser dizer, olha, o melhor caminho é justamente isso. Que eu me encontro com Deus para que Ele me renove. E eu retorno também com de vida e esperança para mim e para os demais. Tempo de quaresma é justamente isso. Verdade? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces a Deus Pai, em nome de Cristo, com que na água que jorra para a vida eterna, rezemos juntos. Conduzi-nos, Senhor, à fonte da salvação. Ó Pai amoroso, conduzi a vida dos batizados, para que, com a graça do vosso Filho, sempre vos adorem em espírito e verdade, nós vos pedimos. Conduzi-nos, Senhor, à fonte da salvação. Ó Pai fiel, conduzi a vida dos nossos governantes, para que possam tomar decisões em favor do bem comum e da vida, nós vos pedimos. Conduzi-nos, Senhor, à fonte da salvação. Ó Pai misericordioso, conduzi a vida daqueles que sofrem, para que experimentem no socorro dos irmãos a vossa proximidade, nós vos pedimos. Conduzi-nos, Senhor, à fonte da salvação. Ó Pai bondoso, conduzi a vida dos que receberão os sacramentos nesta Páscoa, para que encontrem em vós a alegria e o sentido de suas vidas, nós vos pedimos. Conduzi-nos, Senhor, à fonte da salvação. Ó Pai zeloso, conduzi a vida dos nossos dizimistas, que com muito amor e partilha participam do processo de evangelização de nossas crianças, jovens e adultos, nós vos pedimos. Conduzi-nos, Senhor, à fonte da salvação. Juntos a oração da campanha da fraternidade. Deus nosso Pai, em Jesus nosso Filho, fizeste morar entre nós e nos ensinaste o valor da atividade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, seguem agora adiante para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade justa e eterna, correta, fé e trabalho, para todas as pessoas, a fim de habitarmos convosco, a casa do céu. Nosso canto número 280 do livrinho. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, compreender a vida, os cantar união. Sabe, Senhor, o que queremos é tão pouco pra mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Com o exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos, sem nada exigir. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos então, irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Senhor da bondade, concedei-nos por este sacrifício e pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Acompanhemos com o bonito oração que segue o que está relacionado no Evangelho da Acabamos de ouvir. A verdade é digno e justo em nosso dever e salvação darmos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ao pedir a samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscitava nela uma fé. E tão grande era a sua sede pela fé dessa mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso concedem todas as criaturas, com justiça vos dou nos redimidos, e o grande Jesus bendize os vossos santos. Concedei-nos também a nós associados aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamo vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, Hosana nas alturas. Santo é o Senhor, Hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, trazei em santidade todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo, que vos oferece toda parte do nascer ao pôr do sol no sacrifício perfeito. Por isso, Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o Pai, orando a paixão redentora
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os nossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós, na nossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, o nosso bispo Nilo e seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, recordando hoje Cláudia, Adélia, Maria Rosa, Jaude, o Paulo, Zaza, 5 anos, Laura, Maria Helena, Rochito, Júlio, Célia Tadeu, Maria José e Costa, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nossas almas eternamente na vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Oremos mutuamente e desejamos a paz.
canto número 124 no livrinho. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
que beber da água que eu darei, disse o Senhor, brotará uma fonte e jorra para a vida eterna. Oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós nos pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Segunda-feira, dia 9 de março, teremos o início da catequese, para adultos às 19h30. Quem estiver interessado pode vir e preencher a ficha direta com o catequista. Na terça-feira, dia 10 de março, às 19h30, teremos a Escola Missionária da Fé. Na quarta-feira, às 8h15 da noite, teremos um encontro online sobre a campanha da fraternidade. Maiores informações de como participar na Secretaria Paroquial. Na sexta-feira, às 19h30, teremos a nossa Via Sacra. No dia 12 de abril, domingo, a partir da meio-dia, teremos nossa tradicional feijoada. Adquira seus convites na saída das missas ou na Secretaria Paroquial. E estamos também vendendo o minicílio da família na saída da missa. O valor é de R$10. Eu queria fazer uma mensagem da pastoral do dízimo, para aqueles que já são dizimistas e aqueles que não são dizimistas, que se resume em saber o que o dizimista deve esperar da igreja que recebe concretamente o seu dízimo. A primeira resposta é que a igreja que recebe trata bem o dízimo como de fato ele é algo sagrado ao Senhor, algo da comunidade. E a melhor forma da igreja de mostrar o uso do dízimo recebido é através da visualização material dos próprios dizimistas e fiéis, como uma igreja fraterna, acolhedora, que tem um bom som, uma iluminação, ventilação, que cuide do seu aspecto, faça as reformas necessárias, que faça investimento nas pastorais, lembrando principalmente da dimensão social, que é a atenção com as famílias carentes, destinando a elas o máximo possível de atenção. Podemos nos comparar o dízimo com uma colheita. Então nós fazemos uma plantação com amor, com gentileza, e com certeza teremos uma grande colheita. O valor do dízimo não é 10% como ele seja, é o valor que você puder dar, que dê com alegria e com amor. O importante é isso, que você faça o seu movimento muito generoso. Então, aqueles que são dizimistas, nosso muito obrigado. E aqueles que se sentirem tocados a participar, podem nos procurar no final da missa ou na Secretaria Paroquial para fazer a sua inscrição como dizimista. E agora também uma coisa muito importante desse dia, Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E nesse dia celebramos não apenas as conquistas, mas também a sua capacidade infinita de amar e de transformar. Sua força e delicadeza moldam o mundo de maneira única. Ser mulher é enfrentar desafios todos os dias e assim mesmo seguir em frente. É sinônimo de coragem, de amor, de resiliência. É resistir, lutar e conquistar. Que todas as mulheres sejam lembradas não apenas pelo que enfrentam, mas por tudo aquilo que elas conquistam. Então, a você, mulher, que é mãe, que é filha, que é esposa, que é companheira, que é irmã, que é amiga, a nossa homenagem e o nosso canto. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, mulher e mãe, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dirigi, Senhor, nós nos pedimos, os corações dos vossos fiéis, e concedei benigno a vossos servos a graça de permanecer no amor a vós e ao próximo, cumprir plenamente os vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenham todos uma abençoada semana. Vamos em paz. O Senhor nos acompanha. Graças a Deus. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão, na calçada do bairro, na escola.